Fala, meu bruxo. Hoje eu vou mostrar para vocês como criar este estilo de cartão aqui no Power BI, que é o formato de cartão que você mais vai utilizar nos seus projetos, tá? E eu garanto para você porque eu utilizo basicamente em 99% dos meus projetos, ó. E como que ele funciona, tá? Basicamente, você vai ter um valor total, que no meu caso aqui é receita, mas pode ser qualquer valor numérico aí que você queira analisar. E eu tenho dois indicadores aqui com formatação condicional, ó, vermelho a verde com valor negativo ainda, quando está vermelho, e com setinha para baixo e para cima, que é bem interessante. E o que que esses indicadores fazem, tá? Basicamente, o primeiro aqui, ó, que é o versus mês anterior, a gente chama de month over month, tá? Que é o termo em inglês, mas basicamente ele vai comparar o seu mês atual em relação ao mês anterior, e no meu caso isso quer dizer o quê? Que o valor do mês atual está 7,2% abaixo que no mês anterior, e a mesma coisa vale para o ano aqui, que é o year over year, tá? Isso quer dizer que o meu ano atual, definido aqui na minha data, tá? Está 12,8% acima em relação ao ano anterior, que no meu caso aqui, ou seja, que 2024 está 12,8% acima que 2023. E quando eu mudo aqui, dá uma olhadinha que os indicadores vão mudar ali também, ó. Bem legal, né? Ó, ficou vermelho, agora os dois ficaram negativos, setinha para baixo, ó. Se eu colocar aqui 23, ó, ficou zero, porque não tem como comparar 23, porque é o primeiro ano, né? Então não vai comparar. E por aí vai, tá? Então é isso que eu vou mostrar como vocês vão chegar na aula de hoje, tranquilo? Então, bora lá. Primeira coisa, tá? O que que vocês vão precisar? Basicamente de uma coluna para somar, que eu vou mostrar para vocês. Vou vir aqui, ó, em modo exibição de tabela e vou mostrar a minha tabela para vocês, ó. Eu vou utilizar de base essa tabela aqui e eu vou utilizar essa coluna, que é aquele valor total lá que eu falei para vocês, que é o meu valor do frete bruto, tá? Vocês podem somar qualquer valor aí que vocês queiram analisar, desde que seja numérico, tranquilo? E eu vou precisar de uma coluna de data, que eu vou utilizar de base a minha tabela calendário, tá? Que é esta tabela aqui. Eu vou fazer uma soma em relação a esta coluna aqui. Caso você queira saber como que faz uma tabela calendário, tá? Eu vou deixar na descrição deste vídeo aqui, mas você não precisa usar uma tabela calendário, tá? Desde que seja uma coluna de data, igual tem várias aqui, ó, pode ser qualquer uma delas, desde que você saiba o que você está analisando, ok? Então vamos lá. Primeira medida DAX que eu vou criar, tá? Que é essa medida grandona aqui, que é a somatória dos meus valores. Então vamos fazer o seguinte, ó. Vou vir aqui, ó, em dados, beleza? Em medidas, tá? Eu criei uma tabela específica para essa aula, mas você pode fazer uma medida DAX em qualquer tabela que você tem aqui. Aqui eu tenho várias, tá? Vou clicar aqui em cima com o botão direito, ó, em medidas aula, ó, nova medida, e eu vou chamar essa medida de faturamento, ó. Faturamento igual a sum, beleza? Essa função sum aqui dentro do Power BI, basicamente ela vai fazer uma soma de uma coluna, né? Então, no meu caso, eu quero somar aquela coluna frete bruto, ó. Vou apertar um tab, F, tá? Para encontrar a minha tabela. No meu caso aqui é F frete. E agora eu vou pegar a minha coluna aqui, ó, frete bruto, ó. Cliquei aqui em cima, ó, fechei o parênteses e vou dar um enter e nossa função DAX vai ser criada aqui do lado direito, ó. Tranquilo, ó, faturamento. Vou pegar ela aqui com o botão esquerdo e arrastar, ó. Tá vendo? O resultado basicamente é o mesmo que está aqui, a diferença é que está na formatação, tá? Mas lá no final da aula eu vou ensinar para vocês formatar os valores para chegar exatamente no mesmo resultado que você está vendo aqui. Então vamos lá. Agora a gente vai para essas duas medidas aqui em relação ao mês anterior e ao ano anterior. Prestem bastante atenção nessa parte, tá? Que é a parte mais complexa dessa aula aqui, vamos dizer, tá? Então vamos lá. Medidas aula, novamente, ó, nova medida, beleza? Agora eu vou chamar ela de faturamento. Year over year, tá? Que é o termo mais usado aí, que a gente acaba utilizando no dia a dia, que é o termo em inglês. Percentual, só para mim saber que o resultado vai ser um percentual igual. Agora eu vou dar um Shift Enter, tá? Que eu vou fazer uma indentação aqui dentro. Ó. Shift Enter. Se você não sabe como que faz a indentação, eu vou deixar um vídeo na descrição deste vídeo aqui também. Beleza? Ó. E vou criar uma variável. Vou precisar criar duas variáveis aqui dentro, tá? Ó. Vou chamar a função var para criar uma variável. Vou dar um espaço e vou colocar um v pequenininho para dar um nome para a variável. Eu sempre coloco esse v pequenininho na frente aqui, só para mim saber que é uma variável, tá? Esse v é de variável. E você vai dar o nome que você quiser para essa variável. Vou chamar ela de faturamento ano anterior. Dê nome que você entenda o que você está fazendo, tá? Então, sempre escreva o nome certinho ali para você não ficar perdido, ó. Vou colocar um igual, e dentro dessa variável eu vou adicionar um valor aqui, que é uma função. Vou dar um Shift Enter novamente para ir para a linha de baixo e vou apertar um Tab, beleza? Só para ficar na mesma linha aqui da variável.
e vou chamar a função calculate agora, ó. Calculate, que é essa função aqui, vou apertar um tab, que é a função que a gente mais utiliza aqui dentro do Power BI, tá em quesito de DAX, e ela basicamente vai pedir uma expressão e um filtro para essa expressão. O que é essa expressão, tá? É um valor. E este valor eu já calculei anteriormente, poderia calcular aqui dentro sem problemas, tá? Mas vai ser o faturamento que nós calculamos anteriormente, tá? Que é este valor aqui, tá? Então eu vou chamar ela aqui, ó, faturamento, ela já está pronta, né? Então, ó, já vem para cá, beleza? Eu vou vir aqui antes do faturamento, tá? Só para fazer uma indentação, vou dar um Shift Enter para descer para a linha de baixo. Tranquilo, ó. Vou colocar uma vírgula aqui depois do faturamento. Não esqueçam dessas vírgulas, tá? Se você deixar qualquer uma de fora, não funciona a função. Agora eu vou dar um Shift Enter para ir para a linha de baixo novamente. E agora eu vou fazer um filtro aqui. E o que, que eu quero filtrar, tá? Basicamente, aqui que está o segredo para mim chegar no resultado do ano anterior ou mês anterior ali na próxima função, tá? Eu vou ter que te chamar a função date add, que é essa função aqui, ó, e vou apertar um tab. Beleza? Ela que vai ser responsável por voltar um ano antes, ok? Aqui dentro ela vai pedir uma coluna de data. A primeira coisa que ela pede, então, é aquela coluna de data lá da tabela calendário, no meu caso, tá? Aí vocês vão colocar a coluna de data de vocês, ó. De calendário, beleza? Ó, data, tá aqui, vírgula. Agora eu vou colocar aqui um intervalo numérico. O que que significa esse intervalo, tá? Dentro dessa função aqui. Basicamente é quanto que você quer voltar. No meu caso, eu vou colocar -1. Este -1 significa menos um ano, ou seja, um ano antes. Se eu colocasse -2, ele ia voltar 2 anos antes. E por aí vai, tá? Ó, vírgula. E agora eu vou colocar em que escala que eu quero analisar isso, que no meu caso aqui é ano, tá? Então eu vou clicar aqui em ano. Ó, fechei o parênteses. Vou dar um Shift Enter e vou apertar um backspace ali que fica em cima do Enter, tá? Para vir para a mesma linha da Calculate aqui, ó. Só para fechar o parênteses. Tá vendo que tá vermelhinho ali, ó? Tem que fechar, senão não vai funcionar. Ok? Primeira variável criada. Agora a gente já tem o valor, tá, do ano anterior, mas eu quero transformar isso aqui num percentual. Então o que que eu vou fazer, ó? Shift Enter novamente. Shift Enter, tá? Só para dar um espaçamento legal aqui, ó. Vou apertar um backspace de novo. Ó, var novamente para criar uma outra variável, v resultado, beleza? E agora eu vou pegar esse valor aqui e vou transformar ele em percentual, ó, que é basicamente uma continha de dividir, tá? Igual Shift Enter Tab. Tá? Agora eu vou utilizar a função divide, que é essa função aqui, ó. E o que que ela faz? Como o nome já diz, tá? É uma divisão. Por que que eu estou utilizando ela e não fazendo uma divisão por barra, tá? Porque caso aconteça uma divisão por zero, em vez de aparecer um valor erro aqui, vai aparecer um valor que eu queira quando aconteça erro, tá? Que é o final aqui alternativo. Beleza? Só por isso. Ó, divide, Shift Enter para ir para a linha de baixo. Agora eu vou fazer o numerador aqui da nossa divisão, tá? Que é a parte de cima da divisão aí, ó, que vai ser o faturamento, que é a medida DAX que nós criamos lá no começo, beleza? Faturamento, sabe? Menos o V faturamento anterior. Beleza? O que que eu fiz aqui, ó? Basicamente, estou pegando meu faturamento atual e estou subtraindo do anterior, ok? Para chegar num resultado aqui. Este valor aqui, essa diferença, eu vou dividir, ó, vírgula, Shift Enter. Então, vou fazer um denominador agora, que é a parte de baixo da divisão, tá? Eu vou fazer uma divisão pelo V faturamento ano anterior. Beleza? Então isso aqui é um conceito matemático mesmo, tá? Para a gente chegar nesse valor percentual aqui. Tranquilo? Ó, vírgula, novamente. Agora a gente vai colocar o resultado alternativo, ó, Shift Enter. E esse resultado alternativo, tá, é o que vai aparecer quando aconteça, por exemplo, de fazer uma divisão por zero. Normalmente eu acabo utilizando zero aqui, ou um tracinho, ou alguma coisa do tipo, tá? Ó, coloquei zero, Shift Enter, backspace ali em cima do Enter, tá? Para ficar na mesma linha do divide aqui, ó. Fechei o parênteses, mesma coisa que eu fiz lá na Calculate, ó. E a primeira parte está pronta e agora só falta retornar o resultado, ó. Shift Enter uma vez, Shift Enter duas vezes para dar um espaço. Beleza? Vim para cá. Como eu falei para vocês, essa questão da indentação, para ficar legal, eu vou deixar um vídeo aí na descrição para mostrar para vocês, tá? Isso aqui é mais visual do que funcionamento, tá? Funcionamento não implica aqui. Ó, return. Sempre trabalhando com variável, tem que chamar um return, tá? Para retornar alguma coisa. Ó, tab, Shift Enter. Agora, o que que eu quero retornar? Eu quero retornar este valor aqui, ó. Então, ó, ver resultado. Só isso, tá? Aqui já está pronta a questão do year over year. Ó, vou dar um Enter. Ela vai ser criada aqui do lado direito, ó.
Vou clicar aqui fora, eu vou pegar ela e vou soltar aqui para vocês verem, ó. O que que acontece, ó? Já peguei aqui o resultado, ó, deu 0,13, que se você transformar em percentual, tá, e a questão do arredondamento que fez, vai chegar neste valor aqui, ó, tá vendo que 12,8? Basicamente arredondado dá 13, ok? Só que o que que eu quero fazer? Agora, para aparecer essa setinha aqui para cima e para baixo, eu preciso criar uma outra função DAX para aplicar essa seta. Poderia fazer aqui dentro? Poderia. Só que o que que acontece? Quando eu for fazer a formatação condicional para ficar verde e vermelho, se eu fizer aqui dentro, ela não vai funcionar, porque isso aqui vai virar um texto, tá? Isso aqui é um texto Power BI, não um número, porque tem uma setinha aqui dentro. Então, por isso que eu vou criar uma segunda função DAX. Poderia fazer com dentro do DAX mesmo a parte de formatação aqui com cores? Também poderia, mas é muito avançado, tá? Então não vou entrar nessa aula aqui. Ok, ó. Vou pegar aqui esse resultado, só deixar aqui no cantinho. E vamos lá para nossa outra função DAX, tá? Do Year Over Year. E depois, basicamente, eu vou fazer uma cópia aqui e alterar algumas coisinhas para chegar no resultado do mês. Beleza? Ó, então vamos lá. Botão direito, nova medida. Vou chamar ela agora de faturamento, Year Over Year, percentagem, para ficar igual a outra ali, só que eu vou botar seta na frente aqui para mim saber que é responsável dessa setinha aqui de positivo ou negativo. Igual Shift Enter, e eu vou criar mais uma variável aqui, tá? Então, ó, var v seta, que eu vou chamar essa variável de seta, só colocar o minúsculo aqui, tá? Não tem problema colocar maiúsculo, mas é só para deixar padronizado, para ficar certinho, igual eu gosto. Igual a if. Tá? O que que é if aqui no Power BI? É a função se, tá? Para quem trabalhou lá no Excel, por exemplo. Então, é se verdade alguma coisa, se falso uma outra coisa. É isso que eu vou fazer aqui, ó. Então, ó, if tab. Agora a gente vai fazer um teste lógico. O que que é esse teste lógico? Ó? Basicamente, estou fazendo assim, ó. Seu faturamento é do year over year percentagem, tá? Que é a medida que eu acabei de criar, tá? Então chame ela aqui, tomem cuidado, ó, chame ela, não vai chamar o faturamento, tá? Ó, for maior ou igual a zero, ok? Se ela for maior ou igual a zero, vai tornar um resultado verdadeiro. O que que eu quero que aconteça se ela for maior ou igual a zero? Eu quero uma setinha para cima, tá? Então eu vou pegar aqui a minha setinha para cima, vou colocar aqui, ó. E para colocar a setinha, tá? Como é texto, você tem que fazer o seguinte, ó, você tem que colocar abre aspas, setinha, tá? Fecha aspas. Essa setinha eu vou deixar no texto, na descrição deste vídeo aqui, é só você copiar ela ali da descrição, tá? Você pode colar aí no seu projeto, tranquilo? Ó, agora eu vou colocar vírgula. E se for falso, setinha para baixo, beleza? Eu vou copiar aqui minha setinha na minha outra tela. Ó, abre aspas novamente, setinha para baixo, fecha aspas. Não esquece das aspas, tá? Senão dá erro. Se você colocar a setinha direto aqui, ele vai dar um erro. Tranquilo? Ó. Fechei o parênteses. Primeira parte está pronto. Agora é só fazer um return. Ó. Então, Shift Enter novamente. Vou colocar aqui um return, tab, Shift Enter para descer para a linha de baixo. Ó. Então, vou chamar lá vseta. E agora prestem muita atenção. Como eu estou compilando um texto aqui, eu vou ter que concatenar algumas coisas. O que que é concatenar? Juntar algumas coisas, ó. E o que que eu preciso juntar? Tá vendo aqui, ó? Tem a setinha. Aqui entre o número e a seta, vocês não estão vendo, tá? Mas tem um espaço. E depois tem um número com valor percentual. Então são três coisas que eu preciso juntar. Primeira parte, ó, que é a setinha, que é essa regra que eu criei, que é essa função aqui, ó, já está pronta. Então a setinha. Agora, o que que eu faço para concatenar? Ó, você dá um espaço e coloca esse ezinho comercial aqui, ó, no seu teclado, tá? Ele é responsável por juntar alguma coisa, ó. Você vai dar outro espaço, ó. Você vai colocar uma aspas, dá um espaço entre as aspas, tá? E coloca outra aspas, tá? Por que que tem que dar esse espaço entre as aspas para ficar esse espaço aqui? Se você não colocar espaço entre as aspas, tá? Não vai ficar nenhum espaço. E caso você queira ficar com um espaço maior, é só ir colocando mais espaço aqui entre aspas. Beleza? Falei muitas aspas agora, né? Ó, depois das aspas aqui, ó, vou dar um espaço novamente, beleza? E novamente comercial e um espaço novamente. E agora eu vou colocar format, que é uma outra função que basicamente o que que ela vai fazer? Ela vai transformar no meu número num texto. Ok? Ó, vou colocar format, vai ficar assim e ela vai pedir um valor e um formato. O que é o valor que eu quero colocar aqui? Ó? É o faturamento
year over year, percentual. Lembrem-se, deu esse 0,13 ali, né? E agora eu quero formatar isso aqui para transformar num valor percentual, ó. Vou colocar uma vírgula, vou dar um espacinho aqui, ó, aspas, beleza? Zero ponto, tá? Não coloque em vírgula aqui, porque DAX está no sistema inglês. Se você colocar vírgula aqui vai dar um erro, tá? Então coloque em ponto, ó. 0,0 percentagem, beleza? Fecha aspas, não esquece dessas aspas e fechar, porque isso aqui é um texto, e fecha parênteses. Por que 0,0 porcentagem? Esse porcentagem significa que o valor vai retornar um percentual. Este zero ponto significa que esse valor antes desse ponto aqui, ó, é a primeira parte ali, que no caso aqui seria o 12, por exemplo. E ponto zero significa que eu quero que retorne só um valor depois da vírgula. Caso você queira que retorne 2, ó, só vem aqui e colocar 2 zeros, tá? Eu sempre acabo deixando um só. Então, essa parte também está pronta. Eu vou dar um Enter. Tá vendo? Foi criada ali, ó. Agora eu vou soltar aqui para mostrar para vocês, ó. Tá vendo que ela já aparece? Sem formatação nenhuma, mas ela já está aparecendo. O que que eu vou fazer antes de formatar? Tá? Eu vou criar aqui o month over month, tá? Que é em relação ao mês anterior, mas vai ser bem rapidinho agora, porque basicamente eu vou copiar e trocar alguns termos ali só, tá? Então vamos lá. O faturamento, ó, não preciso mexer em nada, tá pronto. Mas eu preciso criar esta medida aqui para o mês. Não vai fazer tudo, só vou copiar isso aqui, ó. Vem aqui, ó, copia tudo que está aqui dentro, tá? Um Ctrl C, beleza? Vem aqui em medidas ou na sua tabela aí que você está utilizando, ó. Botão direito, nova medida, dá um Ctrl V aqui dentro, ó. E agora a gente vai modificar isso aqui para ela chegar no resultado do mês. E é bem tranquilo, ó. Vou trocar o nome dela, tá? Para diferenciar ali, ó, que é month over month. Eu vou trocar o nome da variável, mas você não é obrigado a trocar o nome da variável, tá? Porque funciona corretamente aqui. Você vai trocar uma outra coisa, que é essa parte aqui que eu já vou mostrar, mas para padronizar eu vou trocar o nome da variável também, ó. Em vez de ser faturamento ano, eu vou colocar mês, né? Então, ó, mês, não coloca acento nem nada do tipo, tá? Deixa do jeitinho que tá aqui, ó. Só que o que acontece? Se eu troquei o nome de uma variável e cliquei fora, vai dar erro nas demais. Então, você tem que corrigir as outras também, ó. Vem aqui, ó, mês, clica na outra, ó, ano, mês. Beleza? Ó, saiu os vermelhos. E agora a principal parte é isso daqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Você vai ter que sair daqui, ó, tirar de ano e trocar para mês, tá vendo? Ó, month. Volta um mês antes. Caso você queira fazer outros cálculos, por exemplo, eu quero que volte 6 meses antes. Troca isso aqui para -6. E por aí vai, tá? Vou deixar aqui para um. Beleza? Ó, tá prontinho aqui, não tem mais nada para mexer. Vou dar um Enter. Já foi criada aqui. E agora eu vou criar a mesma função, só que para seta, ó. Se eu pegar aqui o resultado, ó, e soltar aqui, ó, você pode ver que, ó, 0,07, bem parecido com aquele valor ali também, ó. Agora eu vou pegar o da seta, copia, mesma situação, ó, Ctrl C. Nova, em medida, aula, né? Nova medida. Ctrl V aqui dentro, ó, muda o nome ali também, ó. Month over month. Tem um vídeo no canal bem detalhado explicando a construção do month over month e do year over year, tá? Vou deixar aqui na descrição para vocês, caso vocês queiram se aprofundar, tá? Porque é bem mais avançado do que eu tô passando aqui para vocês. Tranquilo, ó? Troquei aqui o nome e o que que eu tenho que fazer? Basicamente, ó, só trocar isso aqui, ó, de faturamento que tá para o ano, esses dois, você vai trocar para o mês. Então vem aqui, ó, apaga essa medida, beleza? Tira ela fora, ó, faturamento e coloca agora do mês, ó. Beleza? Tome muito cuidado, não esqueçam de deixar o ano aqui e não trocar, tá? Senão vai dar um erro aí para vocês, ó. Beleza? Ó, troquei aqui ó, as duas para o mês, dei um Enter. Já foi criada aqui também, ó. Tá vendo que tá aparecendo ali? Tá igual? E agora a gente vai adicionar esses valores aqui no nosso cartão, tá? E trabalhar em cima deles. Eu vou apagar todos esses caras aqui pra gente fazer um por um agora. E eu vou utilizar um cartão específico, por quê? Porque eu consigo direcionar o valor para o lado esquerdo, para ficar retinho aqui. Esse cartão que eu tava aqui na tela, ele sempre fica no meio, então conforme você vai mudando o valor, ele vai ficando feio aqui, eu não gosto muito, tá? Então o que que você vai fazer, ó? Aqui em página inicial, você vai escolher este cartão aqui, ó. Esse que é uma setinha, tipo um rainho, tá vendo, ó? Aqui, ó, medidor. Escolhe ele. Tanto pode ser por aqui ou pode ser por ali, tá? Não tem problema nenhum. Cliquei em cima dele, vai aparecer essa janela aqui, ó. E o que que você vai fazer? Primeiro que eu vou fazer, tá? Vai ser o do faturamento aqui. Então, ó, medidas aulas, vou pegar o faturamento com o botão esquerdo do mouse, ó, segura e arrasta e solta aqui dentro. Já apareceu o valor ali, e agora a gente vai formatar esse valor. Ó. Vou minimizar os dados aqui, vou vir em formato,
beleza? E agora eu vou tirar várias coisas aqui para ficar só o valor numérico que eu quero. Primeira coisa, ó, tamanho e estilo tem que estar clicado no cartão, beleza? Ó, eu tirei a tela de fundo, vai sair uma telinha ali de trás, ó. Agora, ó, layout de vários cartões. Clica aqui, ó. Tira a tela de fundo também, beleza? Ó, saiu mais um pedacinho. E agora vem em cartões aqui, ó. Tira a borda, tira o divisor e tira a tela de fundo, beleza? Ó, saiu tudo, ficou escuro ali, tá? A gente já vai mexer nessa parte. Ok? E agora vem aqui, ó, em texto explicativo. Clica aqui. E aqui, ó, cartões, você vai escolher aqui faturamento, que é o nome da medida desse cartão que você está utilizando, tá? Isso aqui é importante, ó. Troque aqui. E agora o label, que é a parte de baixo ali que está escrito faturamento, ó, você pode tirar ele fora também, ok? Agora em valor, você clica aqui, ó. Eu vou deixar branco para facilitar o entendimento de vocês, ó. Tá? Em escuro, né? Ó, cor, ó. Deixei branco. Mas depois a gente vai fazer um FX aqui, que é a formatação condicional para trocar as cores. Tá? Mas primeiro vamos formatar ali, ó. Ó, cliquei ali, beleza? Ó. À esquerda, fiz tudo isso aqui só por deixar à esquerda o valor, tá? Ó, você pode deixar no meio ou à direita. Vou deixar à esquerda. Aqui, ó, eu vou deixar com o tamanho 14. 14 não, 40 nesse aqui, tá? 14 é o pequeno ali, ó. Achei com 40. O texto, tá? Eu vou deixar o DIN, que é este texto aqui, que é o formato de texto, né? Aqui, ó, em exibição da unidade, agora eu vou mudar aqui, ó, para nenhum, para ficar igual esse cara aqui, ó. Nenhum, tá vendo, ó? E eu quero também tirar esse valor aqui de centavos, que não me interessa. Só vim aqui em casas decimais, ó, tá em alto, coloca zero. Enter e pronto, ó. A única coisa que tá faltando é esse valor de reais aqui que eu já vou colocar para vocês, ó. Beleza? Então o cartão em si tá pronto. Vou minimizar aqui o formato e vou fazer o seguinte, eu vou abrir em dados, vou clicar aqui em cima da minha medida DAX, ó, de faturamento, e eu vou vir aqui, ó, tá vendo que tem esse valorzinho de um cifrão aqui? Você vai clicar aqui em cima e vai escolher a moeda que você quer utilizar. O reais fica aqui para baixo, tá? O meu tá aqui em cima, porque eu já utilizei, mas quando você estiver procurando, procura mais ou menos nessa região aqui, ó, que ele fica mais ou menos por aqui, tá? Não vou procurar agora, porque senão a gente vai perder muito tempo aqui durante a aula, tá? Mas é basicamente só dar uma procurada lá embaixo e clicar. Cliquei aqui, ó, apareceu o RS. Eu vou posicionar ele aqui mais ou menos, beleza? O que eu gosto de fazer agora? Eu só venho aqui e alinho para ficar certinho, tá vendo? R com R ali, ó, para ficar bonito. E aqui já tá bom. Caso você queira subir isso aqui um pouquinho, descer um pouquinho, vai do seu gosto aí. Vamos fazer a formatação desses dois caras e esse aqui tem formatação condicional, tá? Então a gente vai fazer tudo que a gente fez aqui, mais a formatação condicional. Para ganhar tempo, tá? Eu vou copiar esse cara que já tá pronto, ó, e vou trocar algumas coisas porque a gente já tirou muita coisa dele, né, ó. Ctrl C, Ctrl V, ó, copiei. Vou vir aqui, ó, em compilar, vou tirar o valor que estava ali dentro, ó, só clicar aqui em faturamento, tira ele fora. E aqui, ó, você vai chamar o mês ou o ano, tá? Vou começar pelo mês aqui mesmo, ó. Month over month, só que com a seta, tá? Lembre-se, não vai chamar o que tem sem seta aqui. Chama com a seta. Ó, já apareceu ali. Vou ter que fazer algumas mudanças. Tá vendo que já saiu aquele fundo branco, tá? Mas a gente vai dar uma melhorada ali ainda, ó. Vou apertar aqui em formato novamente. Vou minimizar aqui os dados também, ó. E vamos lá. Basicamente, o que que tem que fazer, ó? Vem aqui em texto explicativo, em label, tirei ali, ó, valor. E vou deixar branco, para depois a gente vai fazer a formatação condicional. Aqui é 14, que eu estou utilizando, tá? Aí vai depender do cartão que você está fazendo. A fonte, vou deixar aqui como DIN, tá? Ali ficou aquela parte externa, porque não saiu quando eu copiei, tá? Então vamos fazer o seguinte, ó. Vem aqui, ó, cartões, ó, a borda ficou e a divisor ficou, ok? Tá aparecendo ali agora, ó. Ok. Vou só deixar de um tamanho que eu quero, mais ou menos. Ó, assim tá bom. Vou posicionar aqui para ficar interessante, ó, tá vendo? Ó, na frente do valor. Eu vou criar ali já o do ano e depois eu venho para a parte da formatação condicional. Tranquilo? Ó, fazer o seguinte, eu vou vir nesse aqui que tá pronto, ó, Ctrl C, Ctrl V. Vou posicionar ele mais ou menos ali na posição do outro. Assim tá bom. Beleza? Vou clicar aqui em cima. Vem lá em compilar, tira o mês fora agora e aplica o ano. Esse com a seta aqui, ó. Já apareceu ali o valor.
Beleza? Ó, a gente está quase acabando a nossa aula. Só falta agora a parte aqui da formatação condicional. Então, eu vou fazer o seguinte. Vamos começar aqui pelo mês, ó. Cliquei em cima dele. Vou minimizar o cartão, ó, e vem aqui, ó, em texto explicativo, ó. Clica aqui em valor e vai clicar aqui em FX. O que que acontece? Por que que eu criei aquela questão da seta numa medida separada, ó? O que que acontece quando você coloca a seta aqui, ó? Ele só aparece texto, ele não funciona corretamente. Então você vai ter que vir aqui, ó, clica aqui e encontrar, o seu faturamento do, month over month ali sem seta, tá? Toma cuidado ali para quando você estiver fazendo aqui não pegar o do ano para o mês e inverter, tá? Ó, em medidas, vou clicar aqui e agora eu vou clicar aqui, ó, mês sem a seta, beleza? Ó, quando eu clicar aqui, você vai ver que isso aqui vai mudar já, ó. Tá vendo, ó? Agora você pode adicionar valores aqui, ó. Vou clicar aqui em nova regra. Aqui em cima tem que estar regras, tá? Beleza, ó. Não deixa outras opções aqui. Formatação condicional com regras. Aqui, ó, vou deixar mínimo, vou deixar um zero. Aqui nesse mínimo de baixo, tá? Vou colocar um zero. E aqui vou deixar um máximo. É só você apagar o zero ali que ele já entra o máximo no lugar. Basicamente, eu tô falando assim, ó. Se for menor do que zero, deixa vermelho para mim, que eu já vou trocar a cor aqui, ó. E se for maior ou igual a zero, deixa verde. Eu vou trocar a cor aqui, ó. Só clicar nessa caixinha, mais cores, tá? Como eu não tenho uma cor verde específica, eu vou escolher aqui do meu jeito mesmo, ó. E eu vou copiar esse código só para ficar igual no outro lá, tá? Ó, copiei o código aqui, Ctrl C, ok, ó. E a hora que eu der um ok, pode dar uma olhada aqui do lado direito que já vai funcionar. Tá vendo, ó? Já tá vermelho igual o outro. Agora vamos fazer pro ano. Mesma coisa, ó. Clica em cima aqui do ano, F de X, ó. Beleza? Troca aqui para o ano, não esqueçam, tá? Não vai colocar mês ali, ó. Medidas, year over year sem seta. Clica aqui, ó. Regra 2, primeiro é vermelho, né? Segundo é verde. Agora eu vou clicar aqui em mais cores, ó. E vou colar aquele verde que eu copiei lá do outro, ó. Tá vendo, ó? Fica igual. Mesma coisa aqui, ó. Mínimo zero. Neste de baixo aqui, zero. Tá? E neste cara aqui, máximo. Vou deixar um vídeo no canal aqui fazendo um outro indicador que eu explico isso aqui com bem calma, tá? Pra vocês entenderem como que isso aqui funciona. Tranquilo, ó? Vou dar um ok. E você vai ver que já vai mudar ali também, ó. Show, ó. Basicamente, a nossa formatação tá pronta, ó, bem legal, ó. Só uma coisinha, ó, fica um pouquinho pequeno aqui, é só aumentar, ó, ele já encaixa. Ó, tá vendo, ó? Tá legal, você pode dar uma ajustada, caso você queira aqui pra ficar mais encaixadinho ali no nível, aí é detalhe fino que você vai fazer aí quando estiver trabalhando no seu dia a dia. Beleza? Então é isso aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Nessa semana que vem, tá, eu vou mostrar para vocês como que constrói este dashboard aqui passo a passo também, tá? Então se inscreve aí no canal que vocês vão gostar bastante, ó. Uma aula bem legal ali. São umas 4, 5 aulas até chegar nesse resultado aqui, que é basicamente a base que eu estou mostrando aqui nesse trabalho. Olha o tanto de medida que nós vamos criar aqui, basicamente, durante esse projeto. Tranquilo? Se vocês ficaram com qualquer dúvida, tá? Pode deixar aí na descrição. Descrição não, né? Nos comentários a dúvida que vocês tenham. Se inscreve no canal aí, curte o vídeo e faz um comentário aí para me ajudar, beleza? Então é isso aí, valeu, fui!